A chuva caía torrencialmente na pequena cidade de Oakhaven. Raios rasgavam o céu escuro como a tinta e o vento uivava como um lobo faminto. Era o tipo de noite em que os mortais se escondiam em suas casas, aconchegados ao lado daqueles que amavam. Mas não era para um jovem chamado Ethan Hayes. Ele estava preso em um duelo mortal com o tempo, lutando para salvar seu lar. E mais importante ainda, sua filha recém-nascida. Ethan correu pela estrada molhada, cada passo pesado e desesperado, ecoando em seus ossos cansados. No topo do sopé, sua casa o aguardava, uma silhueta sombria contra a luz fraca do luar. Eram 4 da manhã e ele tinha apenas 30 minutos para salvar tudo o que amava. Seus músculos queimavam, suas costas gritavam por descanso e as chagas abertas em seus pés sangravam com cada nova pancada do pé contra o asfalto. Mas o relógio escorria e ele não podia parar. Ele olhou para trás, para o hospital, que parecia tão distante, mas que em seu coração batia como um tambor de guerra. Sua esposa estava lá dentro, presa entre a vida e a morte, dando à luz a filha deles, a pequena Amélia. Ethan havia chegado ao hospital 20 minutos após o parto ser iniciado. O médico o havia recebido com um olhar compassivo e a notícia devastadora. Um furacão estava se formando no mar, ameaçando inundar a cidade. E eles precisariam fazer uma evacuação imediata. O médico continuou, explicando que com o estado avançado da gestação de Lucy, a esposa de Ethan, levá-la de avião para um local seguro era a única opção. Mas o problema era que o aeroporto estava a 3 horas de distância, que a tempestade chegaria antes do pôr do sol, e que o pior, o avião precisaria ser abastecido em uma ilha do meio do mar. Ethan havia respondido com um único nó da cabeça, sem som, sem cor, sentindo o chão sob seus pés se desfazer. O médico havia conseguido colocar Lucy em um dos aviões mais rápidos da frota médica. Ethan viu o avião disparar para o céu, deixando para trás uma trilha branca de fumaça que se perdia nas nuvens cinzentas. Então ele se virou para o médico, a voz rouca, e perguntou: "Quanto tempo?" O médico franziu o rosto. "Cerca de 16 horas. A tempestade chegará por volta das 8 horas da manhã." Ethan respirou fundo, tentando normalizar seu ritmo cardíaco. 16 horas, repetiu ele, o som da própria voz soando estranho em seus ouvidos. Ele sabia, com a certeza da experiência, o que significavam aquelas 16 horas. 16 horas para percorrer 170 quilômetros. 16 horas para salvar sua família. O destino, no entanto, não estava em jogo. Ethan já o havia perdido quando seu filho Samuel, aos 18 meses de idade, morreu afogado em uma tigela de água. Culpa, remorso e pesar haviam corroído seu coração em pedaços, transformando-o em um homem diferente, rude, taciturno, propenso à bebedeira. Lucy, sua esposa, o abraçava todas as noites, rezava para que o marido voltaria a sorrir, para que a alegria retornasse aos olhos cansados e opacos. E então, milagrosamente, ela engravidou. Lucy o chamou de milagre, de presente, de segunda chance. Para Ethan, o bebê se tornava um fardo, um peso, um lembrete doloroso do que ele não conseguiria fazer. No entanto, Lucy persistiu, nutrida pelo amor e pela fé. "Papai!" Uma voz doce cortou os pensamentos de Ethan. Era Sam, o irmão mais velho de Amélia, adotado há 2 anos. Sam o olhava com os olhos curiosos e inocentes. "Papai, por que está triste? A mamãe disse que amanhã vamos ter uma irmãzinha." Ethan respirou fundo, buscando a força para fingir um sorriso. "Sua irmãzinha estará aqui logo. Você será um ótimo irmão, Sam." O garoto assentiu, obediente, e correu para o carro. Chegando na porta, Ethan se apoiou, recuperando o fôlego. Ele precisava pensar rápido. Lucy estava em perigo, e a filha dele, que nem conhecia, precisava ser protegida. Olhou para o relógio. 27 minutos. Ele precisava correr. Ele correu.
No final, arfado, sujo, machucado, ele correu para dentro de casa, para ver Lucy deitada na cama, sem ânimo, pálida. Lucy, eu consegui. Eu trouxe o carro. Ela o encarou por um instante, um brilho de orgulho nos olhos. Foi bem, amor. Eu sabia que você conseguiria. E ele sentiu um calor subir em seu peito. Lucy estava viva. De repente, um estrondo ensurdecedor sacudiu a casa. O vento uivava, batendo contra as janelas, como se quisesse esmagá-las. A chuva caía em torrentes. A pequena família se agarrou, esperando que o pior passasse. Estamos juntos, sussurrou Ethan para Lucy. Eu prometo que vamos sair dessa. Os minutos se arrastavam. As ondas do mar revolto se chocavam contra a costa, subindo, subindo. A água invadia as ruas, arrastando para si carros, postes, árvores. De repente, um novo estrondo, mais alto, mais forte, ecoou pela noite. A árvore magnífica que dominava o quintal havia caído, bloqueando a estrada, bloqueando sua saída. Amor, o carro. Ethan olhou para Lucy, para Sam, que chorava. Seus pensamentos corriam em zigue-zague, procurando uma solução, uma saída. Olhou para a árvore caída, para a moto de Sam, que havia sobrevivido à tempestade. Sem pensar, ele agachou, pegou o pequeno Sam no colo e subiu na moto. Fique firme, gritou para o garoto. Lucy acenou, chorando. Fiquem seguros, sussurrou. Ethan partiu em meio à escuridão, guiado pela luz fraca do luar. A correnteza era forte, mas ele ia mais devagar, agarrando firme o garoto. A chuva o golpeava, o vento tentava abalá-lo. Ele mantinha o foco, impulsionado por um amor tardio, mas verdadeiro. De repente, Sam o abraçou. Papai, eu te amo, disse o garoto, encolhido. Ethan quase se chocou. Ele nunca havia ouvido aquelas palavras saírem da boca de Sam. Sentiu um aperto no peito, um nó na garganta. Ele amou Samuel. A chuva cessou. O céu, ainda escuro, começava a clarear. O vento diminuía. Ethan via a luz do nascer do sol pintando o horizonte de tons alaranjados. Suas mãos estavam tremendo. Sam, molhado, encolhido, dormia em seu peito. Eram 7 horas da manhã. A tempestade não chegou, mas o sol já nascera. Ethan respirou fundo, buscando as forças para seguir em frente. Na madrugada, a chuva havia parado, mas o céu permanecia carregado. O vento uivava. A cidade jazia destruída, um labirinto de escombros. Casas, carros, postes jaziam espalhados, vítimas da fúria da natureza. Encharcados, magros, famintos, os superviventes se agrupavam em pontos mais altos, observando o caos em volta. Os corpos sem vida de algumas vítimas jaziam nas ruas, aguardando socorro. Ethan se movia entre os escombros em busca de Lucy. Seu grito ecoava pela cidade. Lucy, amor, onde você está? Lucy, Samuel, onde vocês estão? De repente, um corpo o segurou, o arrastou. Ethan resistiu, lutando para se libertar, mas era inútil. Ele era arrastado. Um homem o segurava, o puxava. Me deixe em paz, resmungou. O homem o conduziu até uma esquina. Aqui, disse, apontando para uma multidão reunida. Ethan se aproximou. Pela multidão, viu Lucy, Samuel e outros sobreviventes sendo levados para um ônibus. O carro que Lucy havia montado havia sido encontrado em uma duna. Ela e Samuel estavam vivos. Ethan sentiu uma onda de alívio o perpassar. Correndo em direção à família, ele ouviu um rugido ensurdecedor. A terra tremeu. Ethan olhou para trás. A tempestade que todos pensaram ter passado estava de volta, mais forte, mais furiosa. Com um estrondo, o mar transbordou, invadindo as ruas, arrastando para si pessoas, carros, casas. As correntes de água se formavam, cortavam, levavam consigo tudo e todos. Ethan correu em direção à família, agarrando-a, protegendo-a. A chuva o golpeava, o vento tentava arrastá-la, mas ele segurava firme. O rio subia, subia, ameaçando engolfá-los. A multidão clamava desesperada.
O pavor, o terror, o medo permeavam o ar. E Ethan, com os olhos nos seus entes queridos, gritava: "Corram, corram, corram!" Em meio à fúria da natureza, a pequena família se agarrava, lutando para sobreviver. Em meio à destruição, Ethan via Lucy, Samuel, via sua filha Amélia, via esperança. E a chuva caía, o vento uivava e o amor imperava.